Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vamos dar início ao nosso workshop Pernas Definidas, acelerando nossos resultados. E desde já quero agradecer a você pela sua presença, pela sua confiança, por saber que hoje aqui eu vou te entregar um conteúdo que vai agregar na sua vida e com certeza eu espero que esse conteúdo agregue. Se eu conseguir te passar duas informações de qualidade, eu já vou sair daqui muito feliz, beleza? Eu fiz esse workshop no intuito de ajudar a quem precisa. Você que talvez não tenha acompanhamento de um personal, você que não tenha acompanhamento de um treinador. O meu objetivo aqui é apenas te passar um conhecimento que eu pratico, que eu coloco em prática todos os dias e aplico tanto em mim quanto nos meus alunos, tá? Então, espero que você possa aproveitar e tirar o maior proveito possível desse workshop, beleza? Antes de começar, eu preciso me apresentar para você entender quem fala para você, tá? Para quem não me conhece e para quem me conhece, meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos, sou profissional de educação física, sou formado há menos de um ano, terminei minha graduação no final de 2020, me formei pelo Centro Universitário Anhanguera, aqui da unidade de Campo Grande, no Polo 2. Fiz parte da primeira turma de educação física e sou o primeiro aluno do Centro Universitário Anhanguera a ter a carteirinha do CREF em mãos. Assim que eu peguei minha documentação, eu dei entrada e logo eu peguei a minha carteirinha. Beleza? Basicamente, para quem não me conhece, quem me conhece de perto sabe a história, mas quem não me conhece, eu fui atleta profissional de luta, eu fui atleta profissional de Muay Thai. Fiz várias lutas, se eu não me engano deram 28 lutas no meu cartel. E teve um período que eu comecei a estudar dieta, porque eu fazia dieta, eu precisava perder peso. E desde então eu comecei a estudar dieta, depois fui para o treinamento e aí eu entrei na faculdade de educação física. E me apaixonei pela musculação, entendi que é algo que se eu quiser mudar minha estética eu tenho várias ferramentas. E eu tinha uma dificuldade, as minhas pernas não cresciam. Eu não tinha perna grande, na verdade. Eu sempre fui debochado, vamos colocar assim, por alguns amigos, porque eu tinha perna muito fina. Então eu comecei a estudar, falar, não, pera, eu tenho que mudar essa realidade aqui, porque eu não quero mais ser zoado, não. Então comecei a estudar muito sobre treinamento de perna, comecei a acompanhar alguns profissionais, tanto do bodybuilding quanto profissionais da área da educação física, e comecei a testar várias metodologias de treino. Então, comecei a aplicar em mim, comecei a aplicar em alguns alunos e hoje, graças a Deus, eu colho bons resultados com meus alunos, tanto de consultoria online quanto no presencial, tá bom? O que a gente vai ver hoje no nosso workshop? Conceitos básicos, tá? O que é intensidade, o que é volume, o que é sobrecarga, intervalo entre séries, repetições na reserva, frequência. Eu vou explicar de uma maneira mais simples o que você pode fazer para estar otimizando esses conceitos básicos, tá? E a gente vai ver os principais erros que te impedem de conquistar as pernas definidas, onde você está errando, onde você pode consertar. Para que serve cada exercício, vou te explicar basicamente, lógico, não vou entrar a fundo no conceito, mas eu vou te explicar basicamente para você ter uma noção e falar, isso aqui vai me ajudar. E vou, lógico, explicar, além de mostrar os exercícios, eu vou te explicar como utilizar cada técnica avançada. Porque não adianta eu saber só técnica avançada, tem que saber tudo, um passo a passo, tá bom? Então vamos começar. Por que eu quis começar com intensidade? Intensidade é um negócio que é um conceito muito distorcido. Algumas pessoas entendem que intensidade é você suar, é você sair cansado, sentir o músculo queimar. Me desculpa, tá errado, tá? A
Intensidade, quando a gente mede ela de forma objetiva, ela só tem um parâmetro específico da musculação: carga. Quanto maior a carga, maior a intensidade desse treino. Então, por exemplo, eu, Gabriel, hoje agachei com 80 quilos, mas amanhã ou no próximo treino eu agachei com 100. Qual foi a maior intensidade? 100 quilos. Por quê? A intensidade é quanto maior o peso, mais próximo de conseguir fazer uma repetição eu vou estar. O que é a intensidade? Ela influencia no nosso treinamento, influencia no nosso organismo. A intensidade ela tem uma relação muito grande, muito direta, quer dizer, totalmente direta com a demanda metabólica. O que é a demanda metabólica, pessoal? Ela tem relação com qual sistema de energia você vai usar. Nós temos 3 e quanto maior a intensidade, a gente tem uma prioridade de 1. Não que a gente utilize só um, mas uma prioridade apenas de 1. Tá? O tipo de fibra muscular, o tipo de unidade motora que você vai recrutar. É lógico, isso aqui é um conceito mais amplo, mas para a gente poder ter mais ou menos uma noção. Porque se eu não te explico isso daqui, você vai falar, então eu vou treinar com qualquer intensidade, ponto final. Tá? Como que eu entendo, como que eu prescrevo a intensidade do seu treino? Uma maneira um pouco mais complicada, que é o teste de uma repetição máxima, tá? O teste de uma repetição máxima, de forma básica, você aquece e aí você tem de 3 a 5 tentativas para colocar carga para conseguir fazer apenas uma repetição. Se você faz 2 ou você faz meia, o teste não é validado. Você tem que fazer uma repetição máxima, tá? Ou por zona de repetição eu posso prescrever. Zona de repetição sabe quando está na sua fichinha lá na academia? 3 séries de 8 a 12 repetições. 8 a 12 é a sua zona de repetição. Você tem que fazer mais que 8 e menos que 12. Se você fizer 11, você está dentro. Se você fizer 15, você está fora. Ou seja, a carga está leve. Então, a maneira mais fácil para você é a zona de repetição. Então, se na sua periodização tem ali, a minha zona de repetição agora é de 6 a 8. Então eu vou colocar uma carga onde eu possa fazer de 6 a 8 repetições máximas. Tá bom? Aqui uma tabelinha para vocês entenderem. Se vocês olharem ó, do lado de cá, um RM, a gente tem aqui porcentagem de um RM, do outro lado o número de repetições, de possíveis repetições, né? Quando eu coloco 100% de um RM, eu consigo fazer apenas uma repetição. Se eu coloco 95% de um RM, eu consigo fazer 2 repetições. E aí eu vou perdendo intensidade. Ou seja, se eu consigo fazer 8 repetições, quer dizer que eu estou numa margem ali de 80%. E 80% é menor do que 100%. Ou seja, meu treino está menos intenso comparado a 100% de uma repetição. Tá bom? Então essa aqui é uma tabelinha, se você precisar depois eu posso estar te enviando. Só me pedir tanto no direct quanto lá no grupo do Telegram mesmo, tá bom? Qual a intensidade ideal para ganhos de hipertrofia? Porque assim, a gente já ouviu que de 8 a 12 é melhor, de 12 a 15 é melhor para definir, de 5 repetições é só treino de força. Mas será que eu não tenho ganho de hipertrofia em todos? Ou em nenhum? Isso aqui é o que a ciência mostra pra gente. Você pode treinar com uma zona de repetição de 1 até 35 repetições máximas. É o que a ciência hoje mostra pra gente. Tá? O que difere eu treinar com muita repetição ou com pouquíssima repetição? É a capacidade que eu vou ganhar. Se eu treinar aqui com 35 repetições e aqui com 6, eu vou ter hipertrofia nos dois. A questão é que com 35 eu vou ter um ganho em resistência, a capacidade física resistência. Por quê? Eu vou estar contraindo o meu músculo por muito tempo, quer dizer que eu ganho resistência. Agora, se eu treino só com 6 repetições máximas, o meu ganho aqui maior, ele vai ser em força, tá? Por quê? Porque eu estou com muita carga, eu tenho que recrutar muita fibra muscular. Isso vai fazer com que a minha demanda de esforço ela aumente e, consequentemente, eu ganhe força.
Então, dentro de uma periodização, você pode treinar de 1 até 35 repetições máximas. A questão é, qual o momento? Para quê? Para quem? Por quê? Tá bom? Aqui eu trouxe um estudinho, não vou entrar em detalhes, só para mostrar um comparativo para vocês, tá? É um estudo de 2015, se eu não me engano. O que aconteceu aqui? Pegou 18 indivíduos experientes em treinamento. O grupo 1 fez de 8 a 12 repetições e o grupo 2 fez de 25 a 35 repetições máximas. Ao final de 8 semanas, sabe quem teve mais hipertrofia? A hipertrofia ela foi semelhante. Por quê? Porque a quantidade de trabalho ela foi maior no grupo 2, por ter feito um volume de treino a mais. Porque, por exemplo, se eu faço 25 repetições com 10 quilos, 25 vezes 10 eu tenho 250. Agora, se eu faço 8 repetições com 20 quilos, por exemplo, só um exemplo aqui, eu tenho 160. Então quer dizer que quem fez mais repetições possivelmente teve um volume de treino maior, tá bom? Falando em volume de treino, agora eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês. Volume de treino é uma métrica que a gente tem no treinamento, mas que algumas formas alguns parâmetros de mensuração, eles são inviáveis para uma pessoa comum que não seja profissional da área. Então, essa forma que eu falei qual que é? É quando você pega a carga do exercício, multiplica pela quantidade de repetição e multiplica pela quantidade de série. Talvez isso complique um pouco, né? Eu também posso multiplicar repetição vezes série. Fiz 10 repetições, 5 séries, tenho 50 repetições. Ainda não é o ideal. O que eu posso fazer então? Séries semanais. Quantas séries você faz para coxa, para quadríceps na semana? Então, fui na academia, fiz 10 séries de agachamento. Fiz 10 séries de agachamento e 10 séries de cadeira extensora, né? Então eu contabilizei 10 séries para quadríceps no agachamento, 10 séries para quadríceps na cadeira extensora. Quantas séries de quadríceps eu tenho? 20 séries. Isso eu posso fazer para todos os músculos. Vou treinar panturrilha. Quantas séries eu fiz na semana? Vou treinar peito. Quantas séries? Isso é apenas uma forma simples e rápida de você poder controlar o seu treino de uma maneira um pouco mais, pelo menos um pouco mais, mais fidedigna. Porque assim, imagina que hoje eu faço 12 séries para quadríceps. Aí na semana que vem eu faço 25. Aí na outra semana eu faço 8. Você entende? Você está fugindo muito do parâmetro. A gente chama isso praticamente de uma periodização ondulatória, mas que não é uma ondulação assim, né? Você está mexendo muito no volume. Tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui. Porque quais são as respostas quando a gente altera o volume de treinamento? Eu tenho uma resposta em síntese de proteínas, eu construo mais proteína muscular, eu tenho hipertrofia muscular, que é o que a gente quer, tenho uma resposta de overreaching e overtraining. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui porque é um conceito fisiológico um pouco mais complicado. Mas pensa que eu estava dando um exemplo. O seu corpo está respondendo bem a 10 séries na semana. E aí, do nada, você vai para 20. Você dobrou. Seu corpo entra no estado de overreaching. Porque é um estado de um alerta um pouco maior. Só que você continua massacrando com as 20 séries. O seu corpo ele vai tender a fazer duas coisas. Ou ele se adapta, ou ele entra no overtraining. Se você é uma pessoa nova, que treina há pouco tempo, é muito possível que você vai entrar no overtraining em questão de alguns meses, tá? Mas quantas séries na semana eu preciso para ter hipertrofia muscular? Isso é a Nazaré que está perguntando, ela não está entendendo nada. Ela parou, fez os cálculos. Quantas séries eu posso fazer? Vamos ver o que a ciência diz? É uma sugestão da literatura. A gente tem que entender que quantidade de séries semanal ela é algo totalmente, repito, totalmente individual. Beleza? Totalmente.
Então, de uma forma geral, o iniciante ele pode fazer de 1 a 6 séries semanais. O intermediário, acima de 10 séries, vamos colocar uma média de 10 a 20 séries. E o avançado, até o que a gente tem de comprovação científica hoje, é que até 45 séries semanais é uma quantidade de séries legal. Pode acontecer de você ter necessitado desse volume. Sinceramente, 45 séries semanais eu só vi fisiculturista fazendo. Não vejo pessoas comuns como eu e você executando 45 séries semanais. Mas isso aqui é só para você ter um parâmetro. Então, iniciante de 1 a 6, intermediário de 10 a 20 e o intermediário, o avançado, de 20 a 45, para ficar mais palpável para você. Tá bom? Esse é um conceito que ele foi distorcido, mas eu, Gabriel, vim aqui para distorcer a distorção. Então, se distorceram para lá, eu distorço de volta para cá. Tá bom? Sobrecarga progressiva. Sobrecarga progressiva ela é um princípio do treinamento. Toda vez que você lembra de princípio, lembra da base que constitui algo. Tá bom? Então, você tem um princípio na sua vida que família é o mais importante. É um pilar da sua vida. É um pilar que você não pode modificar, senão você abala alguma estrutura. Então, a sobrecarga progressiva é um princípio do treinamento. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Deixa eu até tirar minha câmera. Na Grécia Antiga, tinha um homem, nem sei se isso era um homem, se era um deus, chamado Milos de Croton. Um certo dia, o seu pai deu um bezerro para ele. E nesse período, Milos estava se preparando para Jogos Olímpicos. E o que aconteceu? Ele passou a carregar diariamente esse bezerro nas costas. Ele estabeleceu uma rotina metódica. Ele tinha que fazer aquilo todos os dias. E o que ele fazia? Todos os dias ele dava 120 passos, não importava como estava o dia, com o bezerro nas costas. À medida que o bezerro cresceu, ele ia ficando adulto. Milos começou a crescer, ganhar mais força e ficar mais resistente. Diz a lenda que ele chegou a carregar um boi nas costas. Por isso dessa imagem. Cara, mas o que isso tem a ver com treinamento? Você chegou na academia hoje e você consegue fazer 10 repetições só com a barra no agachamento. Sua perna já queimou. Nosso corpo ele vai se adaptando a todo estímulo que a gente dá. Comecei a fazer 10 repetições com a barra, tá fácil. Daqui uma semana tá fácil, daqui 2 dias tá fácil. Vou colocar mais 2 kg de cada lado, 4 kg. Ficou fácil. Então, é assim que uma pessoa ela consegue chegar a agachar com 100, 200, 300 kg nas costas. Ninguém começa agachando com 50 de cada lado. Eu, particularmente, para mim, agachar com 20 de cada lado era uma vitória. Hoje, se eu agachar com menos de 100 kg, eu falo, tá estranho esse meu treino. Então, a gente precisa impor sobrecarga progressiva no nosso treinamento. Como eu vou fazer a sobrecarga progressiva? Eu posso acrescentar mais peso, eu posso acrescentar mais 1 kg, então é uma sobrecarga. Não consigo acrescentar mais 1 kg. Eu posso acrescentar mais uma repetição. Mas pensa comigo, você está fazendo 10 repetições máximas com 100 kg, você não aguenta fazer 11. Como que eu vou colocar mais uma repetição aqui? Qual que é a forma mais simples de eu colocar mais sobrecarga? Eu vou acrescentar uma série. Por quê? Eu vou descansar 2, 3 minutos, 1 minuto e meio que seja, e vou fazer mais 8, 10 repetições. Poxa, se eu fazia 3 séries e eu aumentei 4, eu tenho um aumento de 25%. Mais de 25% no meu treino. Certo? Eu posso também aumentar o tempo sob tensão. Se eu consigo executar, pensa comigo. Estou com esses 10 quilos. Estou fazendo essas 10 repetições máximas com 100 quilos. E aí eu agacho em 2, subo em 2. Agacho em 2, subo em 2. Aqui eu vou ter um tempo de mais ou menos ali uns 40 segundos. E se eu conseguir prolongar esse tempo, por mais que eu faça as 10 repetições em 41 segundos, é uma sobrecarga.
É mais difícil de ser feito, mas não é impossível, tá bom? Frequência de treino. O que é a frequência de treinamento? Número de sessões semanais de treino ou quantas vezes você treina determinado músculo. Pensa que eu fui na academia de segunda a sábado. Eu tenho 6 sessões semanais. Agora, se eu vou segunda, quarta e sexta só para treinar coxa, eu tenho 3 sessões para quadríceps. Tá bom? Qual a frequência ideal para ganhos em hipertrofia? Quantas vezes eu tenho que treinar minha coxa? Eu posso treinar uma vez. Se eu preciso de 30 séries, eu faço tudo de uma vez só. Eu posso fazer 2 vezes 15 séries. Eu posso fazer 3 vezes de 10 séries. Posso ir 5 vezes na academia e fazer 6 séries cada dia para fazer essas 30 séries semanais. Nossa! Mas não tinha que descansar 40, perdão. Mas você não tinha que descansar mais? Não, não é bem assim. O que importa é a quantidade total. Se você faz 10 num dia, 10 no outro e 10 no outro, você completou as 30 séries. Qual que é a grande questão de você conseguir fazer esse fracionamento do seu treino? Segundo um estudo de 2016, quando a gente faz muitas séries em uma sessões, isso pode prolongar a fadiga. Ou seja, as últimas séries elas não vão sair com a mesma qualidade do que se eu fracionasse, eu dividisse, fizesse mais sessões semanais. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Dar estímulos repetitivos. Dividir a quantidade de séries em mais sessões. Opa! Se eu fizer 3 séries de 10 repetições, 3 sessões de 10 séries, perdão, opa! Quer dizer que eu consigo manter a minha qualidade nas 10 séries do que se eu fizesse 30 de uma vez só. Tá bom? Intervalo de recuperação. A gente pode considerar entre séries, entre exercícios e entre treinamento. O intervalo de recuperação entre séries ele é determinado pelo objetivo que você tem no treinamento. E também tem o objetivo de você conseguir fazer a manutenção da sua performance ao longo do treino. Não adianta eu colocar 100 kg, fazer 10 repetições e descansar 30 segundos, se eu não vou conseguir executar essas 10 repetições na próxima série. Não é viável para mim. Lembra lá do volume? Eu vou perder muita repetição. Consequentemente, eu vou perder estímulo para o treinamento. Lembra que eu falei agora? Tem que descansar o músculo de 48 a 72 horas depois de treinar. Mitaço. Esse é uma das coisas que deveriam ser abolidas. Eu entendo o conceito, mas você só tem que descansar esse período quando você faz um volume e intensidade grande. Tá? Lembra, se eu fracionar o treino, eu tenho quase nada de microlesão, de dano muscular, e isso consequentemente vai me ajudar na minha recuperação. Qual o intervalo ideal para ganhar hipertrofia? Tenho que descansar 50 segundos, 40, 60. Se eu descansar 3 minutos, eu não vou ter hipertrofia não, meu músculo descansa. Não é bem assim. Para quem quer força, eu quero ganhar força só, Gabriel. Eu quero treinar com carga pesada, quero levantar peso. O ideal é de 3 a 5 minutos. Quero ganhar resistência muscular, quero ficar um máximo de tempo contraindo meu músculo. Carga abaixo, tempo abaixo de 60 segundos. E é lógico, uma carga um pouco mais leve. E se eu quero ter hipertrofia muscular? Aqui que vem o segredo. De 10 segundos a 5 minutos eu posso descansar. Deixa eu só aqui. Repetições à reserva. Repetições à reserva é um conceito onde você vai deixar repetições de sobras. Por que eu coloquei aquela imagem ali no fundo? Porque as repetições de reserva elas servem como combustível final ali para o seu carro não apagar. Então, o ideal das repetições de reserva é que você sempre deixe uma ou duas repetições na sobra. Então, se eu consigo fazer 10 repetições máximas com 10 quilos, com 100 quilos, perdão, eu vou fazer 9, eu vou fazer 8. Porque isso não vai influenciar diretamente no meu treino.
eu vou manter o volume. A ideia das repetições de reserva é que eu consiga manter o volume de treino, consiga manter a quantidade de repetição em cada série. E o objetivo também é que você não fale em toda a série. Imagina você falhar em toda a série. Treinei com 10 repetições máximas, falei agora, na próxima série dificilmente eu vou fazer. Agora imagina você chegar no final do treino e executar 10 repetições, tentar treinar até a falha de novo, quantas repetições vão sair? Então aqui tem uma escala, tá, de repetições em reserva. Quando você tem 0 de repetições de reserva, quer dizer que você já está no esforço máximo, você não fazia nenhuma repetição. Se você tem uma repetição de reserva, você conseguia só fazer mais uma. 5, fazia mais 5 sem problema. E assim por diante, tá bom? Vamos adentrar de forma simples e rápida, tá? Os principais erros que te impedem de conquistar pernas definidas. Primeiro erro, não comer a quantidade suficiente, principalmente em carboidrato, tá? O que a gente precisa entender? Carboidrato é o principal combustível para a musculação. Se você se priva de carboidrato, você vai ter uma quantidade de energia insuficiente para mobilizar mais carga, para descansar mais, para ter uma recuperação melhor. Então eu coloquei esse slide aqui justamente por causa disso. Se você come uma quantidade suficiente, principalmente em relação aos carboidratos, lembra, suficiente não é mais, é suficiente. Se você precisa de 10, você come 10, você não come 20. Tá bom? Então, se você consome uma quantidade ideal de carbo, você ganha mais energia. Se você ganha mais energia, você treina melhor. Se você treina melhor, você tem maior sinalização para hipertrofia. Se você tem maior sinalização para hipertrofia porque você treinou melhor, você gastou mais caloria. Se você gastou mais caloria, você vai poder comer mais. Simples. Você entendeu? A questão é, você precisa comer para treinar pesado. Você precisa treinar pesado para poder comer. É uma via de mão dupla. Você nunca faz uma excluindo a outra. Tá bom? Executar um monte de repetição. A pessoa acha que ela tem, para ficar com os cortes na coxa, para ficar com a coxa definida, ela tem que fazer um monte de repetição, 20, 30 repetições, 50 repetições. E ela acaba diminuindo a carga. Não, tá errado. Tá errado. O que manda no seu treino, o que manda em definição, não é só o treino, é o quanto você come. Se você comer a quantidade suficiente, está com o percentual de gordura baixo, você vai apresentar uma qualidade de coxa, de quadríceps um pouco melhor. Agora, se você está treinando pesado e do nada você aumenta a carga, você diminui a carga, aumenta a quantidade de repetição e mantém, provavelmente você vai perder massa muscular, porque você está perdendo estímulo para que faça manutenção. Se você treinou pesado para ganhar, por que você tem que treinar leve para perder? Entendeu? Então, continue fazendo o que você já estava fazendo. Altere apenas a dieta. Mais um erro, treinar sempre até a falha. Toda vez que eu treino até a falha, eu aumento o dano muscular. Então, esse aumento de dano vai diminuir minha capacidade de contrair o músculo. Então, cada vez que eu falho, vai ficar mais difícil de eu fazer essa contração. Sabe aquela sensação que o músculo está empedrado, você não consegue mexer? Isso é um dano muscular e isso acarretou uma dificuldade em você poder aumentar a quantidade de contração muscular. Você tem diminuição da força, consequentemente, você na verdade tem uma diminuição da velocidade de refazer energia. Consequentemente, você tem diminuição da força muscular. Coloquei 2 vezes ali só para lembrar vocês. Mentira, eu errei mesmo no slide. E por que eu falo que é um erro você sempre treinar até a falha? Não que treinar até a falha seja um erro, mas treinar sempre até a falha, tá? Pensa comigo aqui, ó. Você tem que pintar uma parede. Então essa parede você pode vir com rolo, passar a tarde, passar 2, 3 horas pintando e deixar ela de forma uniforme, bonitinha. Ou você pode apenas arremessar. Ou você pode vir aqui e arremessar a tinta. De qualquer jeito. Rápido, eficiente. Será que é eficiente? Não necessariamente. Você desperdiçou muita coisa do que você poderia ter utilizado mais pra frente. Agora você vai ter o quê? Você não tem mais tinta para arrumar a parede. Você entendeu?
Se você treina sempre até a falha, como que você vai ter um parâmetro de progressão? Não dominar os exercícios básicos é um erro muito comum. A pessoa ela sabe fazer um monte de técnica avançada, mas não sabe agachar direito, não sabe como fazer um leg, acha que tem que colocar o pé para cima ou o pé mais para baixo para ter eficiência. Não consegue executar uma cadeira extensora, não sabe o momento de executar uma cadeira extensora. Básico, gente. Básico são os exercícios que tem na sala de musculação. São exercícios básicos. Um hack machine, é lógico, nem todo mundo vai poder fazer todos os exercícios, mas tem o hack machine, que é um excelente exercício para quadríceps, mas muitas vezes a gente não sabe utilizar, acha que tem que colocar o pé lá na frente para poder descer mais. Não é bem assim. E tem um exercício que ele ficou muito evidente nos últimos tempos, que é a flexão nórdica reversa. Pessoa que quer ter um detalhamento legalzinho no quadríceps, está com o percentual de gordura baixa, flexão nórdica reversa é o exercício que vai te ajudar a isso, tá bom? Depois eu volto para a periodização, porque eu acho que eu errei o slide aqui. Para que serve cada exercício? Vamos entrar na parte principal. A gente sabe que o quadríceps ele é um músculo constituído em 4 ventres musculares. Então a gente tem, vou falar os nomes, mas só para vocês entenderem. Na parte lateral da sua coxa, vasto lateral. Na parte do meio, na parte interna ali da sua coxa, aquela bolinha que faz em torno do joelho, a gente chama de vasto medial. Tem 2 músculos que ele vem pelo meio da coxa. Um é mais profundo, que é o vasto intermédio, e um que vem mais superficial, que é o que é o reto femoral. É impossível você conseguir isolar 1, 2 ou 3 vastos ou ventre. É impossível. Você sempre vai ter um trabalho que seja mínimo dessa musculatura, tá bom? O conceito que você precisa entender de forma simples, tá? Cadeia cinética. Cadeia cinética fechada. O corpo é quem se move em relação à perna. Então, se você está fazendo um agachamento, você está empurrando o chão, sua perna está fixa e quem se move é o seu corpo. Porque você empurrou como uma força de reação, o seu corpo foi para cima. Cadeia cinética é fechada. Um leg horizontal, onde você empurra e a máquina anda para trás, fechada. Um hack, seu pé está preso, você anda, fechada. Já a cadeia cinética aberta é quando a perna se move em relação ao corpo. Então, um leg 45, que você está preso no banco, você empurra e a plataforma é quem anda. Aberta, porque a sua perna está se movendo em relação ao seu corpo. Cadeira extensora, seu corpo está parado, mas quem está mexendo é a perna. Cadeia cinética aberta, tá bom? Vamos aos exercícios em cadeia cinética aberta. Como eu disse, a perna se move em relação ao corpo. Em qual parte eu vou ter um estímulo maior? Principalmente do meio da coxa para baixo. A gente fala que o maior estímulo é da parte medial, meio da coxa, para a parte distal, ou seja, a parte de baixo, ali perto do joelho. Então, quando a gente executa um leg press, quando a gente executa uma cadeira extensora, lógico, mudando um pouco a angulação do corpo na cadeira extensora, é notório. Presta atenção. O principal estímulo ele é na parte medial da coxa. Perdão, na parte média distal da coxa. Cadeia cinética fechada. Exercício em cadeia cinética fechada. O corpo se move em relação à perna, como eu disse. Então, aonde vai ficar o maior estímulo? O maior estímulo fica da parte do meio da coxa para cima. Parte medial para a parte proximal. Meio da coxa. Deixa eu só tirar o slide aqui, minha tela que está na frente. Parte... Ixi, o slide aqui até andou. A bolinha vermelha aqui tinha que estar do meio da coxa para cima, tá? Então, pega perto da sua virilha e dá um palmo para baixo.
vai ser mais ou menos nessa região, mas é todo o quadríceps, todo vasto. Lembra que é o vasto intermédio, vasto lateral, tá bom? Então, são esses, só que do meio para cima é o maior estímulo. Lembra, maior estímulo não é o único estímulo. Quando eu falo maior, você vai ter uma ênfase maior naquela região. Opa. Deixa eu mudar aqui. Existe uma diferença em relação à cadeira extensora e à flexão nórdica reversa. São exercícios onde você vai ter um foco, lógico. Vai trabalhar os vastos, vai trabalhar esses músculos laterais da coxa, aquele músculo profundo, mas principalmente vai trabalhar o reto femoral. Se vocês repararem nessa imagem aqui, o reto femoral está em azul. Por que o reto femoral está em azul? Porque ele é um músculo mais superficial. Sabe como aqui no Jay Cutler, esse fisiculturista? Se vocês repararem, tem um músculo ali que sai perto da mão dele, no meio da coxa, marcando muito o meio da coxa. Principalmente, esse músculo ele vai ser enfatizado com a cadeira extensora e com a flexão nórdica reversa. São exercícios que potencializam demais. Então, se você precisa melhorar a parte de baixo da sua coxa, perto do joelho, naquelas duas bolinhas, você tem duas opções. Principalmente leg press e cadeira extensora. Exercício em cadeia aberta. Se você precisa melhorar do meio para cima da sua coxa, deixa eu pensar. Posso trabalhar um agachamento e um hack, por exemplo, para explodir a minha coxa. Se eu preciso melhorar o reto femoral, que é esse músculo do meio aqui, preciso dar mais detalhe, dar mais corte na minha coxa, use e abuse de cadeira extensora e flexão nórdica reversa sem medo, tá bom? Como utilizar as técnicas avançadas? De forma simples, eu vou mostrar para vocês os conceitos e como você pode estar aplicando ela, tá bom? Vamos começar pelo Cluster Set. Séries em blocos. Cluster, bloco, set séries, tá? Eu coloquei até uma imagem aqui de um monte de bloco empilhado. Faz um raciocínio comigo aqui. Você tem que levantar um peso, seja do chão, independente, de 100 quilos. Só que você consegue levantar ele 2 vezes só. 5 vezes, 6 vezes. Como que eu faço para levantar mais vezes aquele peso? Porque, por exemplo, é muito fácil eu falar para você assim, de 1 a 35 repetições gera hipertrofia. De 6 repetições gera maior ganho em força. Será que eu não posso utilizar essa carga para fazer mais repetições? Qual que é o intuito do Cluster Set? O Cluster Set, o principal intuito dele ele visa driblar a fadiga. Ou seja, se eu consigo fazer 6 repetições máximas, a minha ideia não é chegar em 6 repetições máximas. É eu conseguir fazer mais. Meu Deus, mas se são máximas, como que eu vou conseguir fazer? São máximas se você fizer de forma direta. Visa a manutenção no desempenho e da técnica, ou seja, toda vez que eu estou perto de falhar, eu vou perder técnica. É impossível eu manter uma técnica 100%. Faz uma cadeira extensora até a falha mesmo. Você vai ver que no último você está batendo só o peso. Quando você faz um cluster, você consegue manter a quantidade de repetição. São séries que você não falha, você dribla essa falha muscular, por isso você visa driblar a fadiga. É um pouco diferente das séries tradicionais e tem o intuito principalmente do aumento de força e também do volume de treino. Como que eu posso estar aplicando um Cluster Set? Tá bom? Uma série tradicional eu faria uma série de 8 repetições até a falha. E aí eu vou dar 2 minutos de intervalo. Quero aumentar a quantidade de repetição. Vou dividir em blocos. Então eu posso fazer uma série. Aí o que eu faço? 3 repetições, vou dar 20 segundos de intervalo. Vou continuar ali, pronto para fazer outras repetições. Fiz 3 repetições, dei os 20 segundos, faço mais 3. Mais 20 segundos de intervalo, faço mais 3. Dou mais 20 segundos de intervalo, faço mais 3. Nossa, mas eu não conseguia fazer só 8? Agora você fez 12.
Você entende que um cluster é uma maneira de você conseguir aumentar a quantidade de trabalho e aumentar a sinalização para hipertrofia? Como que eu gosto de utilizar o cluster set? Eu gosto principalmente de utilizar nas últimas séries do treino. Mas por quê? Porque nas últimas séries eu já estou mais cansado. Então se eu vou fazer um leg press 45, consigo fazer 6 repetições máximas com aquela carga. Mas eu já estou muito fadigado. O que eu faço? Faço 2, descanso 20 segundos. Faço 2, descanso 20. Ao invés de eu fazer 6, eu faço 8. Pensa que se eu fizer 2 séries assim, eu ganho 4 repetições no total. Cara, 4 repetições com 300 quilos dá 1.200 quilos de levantados. Porra, dá um volume muito maior, você não acha? Então eu gosto de utilizar principalmente no final do treino. Em alguns casos eu uso no começo, quando o aluno não tem muita força. Mas normalmente eu gosto de utilizar sempre no final do treino, tá bom? Rest pause. Como funciona o rest pause? Qual que é o conceito? Você lembra que o cluster você dribla a fadiga? O rest você vai de encontro com ela. Você vai aumentar o volume do seu treino naquela série, consequentemente a cada série. São séries em blocos também, só que as séries que você dividir em bloco, você vai visar a falha muscular e aí você vai ter uma continuidade da série tradicional. Como que funciona? Lembra que na série tradicional eu fazia uma série de 8 repetições? Aqui eu vou fazer uma série de 8 repetições até a falha. Mas aí eu posso colocar um intervalo de 2 a 30 segundos de intervalo. Um intervalo de 2 a 30 segundos. E faço de novo mais repetições até a falha. Num rest pause normal, eu gosto de colocar um rest com 10 segundos de intervalo. Então eu estou fazendo uma cadeira extensora. Pum, tô fazendo. Fiz 10 repetições, cansei, não aguento. Volto, destravo a máquina, descanso 10 segundos, travo de novo e falho de novo. Normalmente eu vou conseguir fazer mais umas 2, 3, 4 repetições. Se eu conseguir fazer mais que isso, normalmente é porque meu treino não tá tão... eu não falei na última série não, quando eu fiz 10 repetições. Tá bom? Ótima técnica para você utilizar nos seus pontos fracos. Porque assim, todas as técnicas você pode utilizar no seu ponto fraco, porque visa aumentar o volume. Ponto fraco que seria, eu quero aumentar a parte longe da minha coxa. Lembra a bolinha que fica perto do joelho? Como que eu vou fazer para conseguir isso? Eu aprendi que a cadeira extensora e o leg press eles me ajudam. Mas se eu fizer 2 séries só? Opa, eu posso fazer mais séries e ainda colocar uma técnica avançada. Entendeu? Então, o intuito das técnicas avançadas é poder te ajudar a aumentar a quantidade de trabalho, seja num menor espaço de tempo, seja num maior espaço de tempo. Bisset, eu duvido que você nunca tenha feito um bisset. Duvido. Bisset é quando a gente faz 2 exercícios de forma seguida para o mesmo músculo. A questão é que eu normalmente posso alterar a biomecânica do movimento. Lembra que eu falei sobre você melhorar um ponto da coxa? Como que eu vou aumentar? Com as técnicas avançadas, eu posso usar um rest pause, um cluster set, eu posso utilizar um bisset, que tem como um objetivo de aumentar o volume do treino num menor espaço de tempo. Ao invés de eu fazer um exercício, eu faço 2. Eu aumento o volume de treino. Como eu falei, vai ter um aumento do volume de treino. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Se eu quero melhorar o meu reto femoral, lembra aquele músculo do meio da coxa que eu acabei de mostrar lá do fisiculturista? Eu faço uma cadeira extensora, um pouco mais deitado para trás, e já faço um bisset com a flexão nórdica reversa. Então eu fiz 2 exercícios para o mesmo ponto do músculo. Caraca, com certeza isso vai aumentar o volume, consequentemente vai aumentar a sinalização para hipertrofia muscular. Você entende? É muito fácil a gente fazer essas manipulações. Não é difícil. Você só precisa entender para que serve cada coisa.
dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pronto. Mas eu também posso fazer o quê? Uma cadeira extensora junto com agachamento. Mas por que, Gabriel, eu faria isso? Se um trabalha mais um ponto, porque o agachamento ele tem um trabalho mínimo, quase zero, de reto femoral. Mas a cadeira extensora não. Tem um foco muito grande. Então, se eu quero melhorar minha coxa por completo, se eu estou criando ainda, por exemplo, um indivíduo intermediário que não tem muito o que fazer em um ponto específico, eu tenho que bater em pontos mais específicos. Em todos os pontos, na verdade, de forma específica. Eu posso fazer isso. Você entende como que a gente só precisa entender para quê, por quê e para quem? GVT, o German Volume Training, ele consiste em 10 séries de 10 repetições com 30 segundos de intervalo. Eu particularmente gosto de fazer com 60 segundos, tá? Eu não gosto de fazer com 1 minuto não, com 30 segundos não, porque a fadiga que se instaura, poxa, pensa que se num treino normal, aí você fez 3 séries de 10 de extensora, 3 de 10 de leg, 3 de 10 de agachamento e 3 de 10 de hack. Então eu fiz 10 séries em 10 repetições em cada série, deu 30 repetições. Se eu fiz 4 exercícios, eu tenho 120 repetições. Só no GVT eu vou ter 100 repetições. Eu quero dar meu máximo. Então, a ideia é que você consiga trabalhar um ponto específico, só que no intervalo de tempo menor. Fica a seu critério. Eu prefiro 1 minuto, ao invés de 30 segundos. O conceito básico, o conceito objetivo da técnica é 30 segundos de intervalo. Quando eu vou usar o GVT, o German Volume Training, toda vez que você vê GVT, lembra 10 vezes 10. 10 séries de 10 repetições. Quando a academia está cheia, não tem opção, tenho só um agachamento, tenho só uma cadeira extensora, não tenho o que fazer. Vou lá e dou uma paulada 10 de 10. Isso vai ajudar eu a quebrar o platô. Lógico, não é toda semana que você vai ficar alterando o treino, mas em uma situação esporádica não tem problema. Como eu falei, quando você tem academia cheia e poucas opções de máquina, ou quando você quer melhorar um músculo específico. Pensa que eu quero melhorar, como eu falei, meu reto femoral. Já imaginou fazer 10 séries de 10 repetições na cadeira extensora? Caraca, se eu fazia 5, 6 e fui para 10, eu aumentei o volume. E aí, dependendo como tiver a sua alimentação e seu descanso, eu vou melhorar aquele ponto específico, porque eu aumentei a sinalização de hipertrofia muscular. FST7, Faça Stretch Training. Viu que aqui o inglês está em dia, né? Como consiste o FST7? Você vai fazer um exercício multiarticular, então, por exemplo, você vai para um agachamento pesado. Você vai fazer de 3 a 4 séries de 8 a 12 repetições. Pauleira. Vai dar seu tempo de intervalo. Logo em seguida, você vai pegar um exercício monoarticular. O que é? Uma extensora, uma flexão nórdica reversa. Isso a gente falando em quadríceps, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer 7 séries de 8 a 12 repetições, independente do exercício, com 30 segundos de intervalo. Deixa eu só mudar aqui. Opa, só para vocês terem uma noção. Só que no intervalo, esses 30 segundos de descanso aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de descansar, eu vou alongar. Então, vou fazer uma cadeira extensora pauleira de 8 a 12 repetições. Eu já venho para o chão, coloco o joelho, vou lá para trás, deixo meu quadríceps alongando. Você vai ver que isso mata a coxa. A sensação de queimação ela é muito grande. O intuito, a princípio, o criador dessa técnica ele falava que você ia alongar a fáscia do músculo. A fáscia é como se fosse uma camada, é uma camada que fica em cima do músculo, uma camada de membrana. Só que os estudos mostram que não é por conta desse alongamento, nem existe na verdade esse alongamento da fáscia em si, da forma que era pregado. Na verdade, você aumenta o tempo sob tensão. Poxa, se eu acabei de sentir a minha coxa queimar e eu vou alongar, eu inverto essa situação e eu aumento a acidose. Sabe aquela a sensação de queimação? Eu vou aumentar ela.
Então eu vou ficar mais tempo com a coxa queimando do que se eu ficasse só na extensora e fosse descansar. Isso, consequentemente, os estudos mostram que aumenta a sinalização para hipertrofia muscular. Então a ideia do FST7 é o quê? É você ganhar tempo, ao invés de você descansar, você está aumentando o estímulo naquele músculo e aumentar o volume. Porque se eu faço 7 séries de cadeira extensora, poxa, minha coxa vai embora. Vocês não acham? Então, pessoal, a ideia das técnicas avançadas, lógico, o nome já diz, técnica avançada não é para iniciante. Técnica avançada não é para iniciante, tá bom? Então, se você é um intermediário avançado, fica à vontade para experimentar qualquer uma dessas técnicas, porque elas vão te ajudar a melhorar a sua coxa e desenvolver as tão sonhadas coxas definidas, as pernas definidas que você quer. O principal intuito hoje, pessoal, foi trazer informação de qualidade aqui para vocês. Espero que não tenha faltado nenhuma informação. Lógico, aqui eu não vim mostrar como executar cada exercício, como montar o seu treino. Eu vim te dar opções, vim te dar alternativas, vim te dar o conhecimento para que você faça. Lembra, quero melhorar a parte do meio para cima da minha coxa. Exercício que está com o pé fixo, seja um agachamento, seja um hack. Quero melhorar do meio para baixo. Exercício onde sua perna está se movimentando, ela está solta no ar. Leg press, cadeira extensora. Você vai ter um grande enfoque daquela região, tá? Quantas séries, Gabriel? Lembra lá no começo? De 1 a 6 para iniciante, acima de 10 para intermediário, até 45 séries para avançado. Qual carga? Qual a intensidade? Não tem como eu falar para você porque não sou eu que estou montando o seu treino. Deixa eu voltar aqui porque um slide passou que ele foi lá pro final, foi lá pro meio. Cadê? Deixa eu só voltar aqui porque acho que quando eu fui montar aqui inverteu a ordem. O que vai mandar naquilo que você vai fazer é isso aqui, ó. Periodização do treinamento. Ponto. Periodização do treinamento. O que é? Você vai manipular a intensidade, você vai manipular o volume, você vai manipular o tempo de descanso, você vai manipular a amplitude de movimento, pensando que você vai gerar uma sobrecarga, aquilo vai gerar uma fadiga, vai te trazer uma recuperação e logo em sequência ganho de condicionamento. Você tem que fazer isso de uma forma estruturada, não é? Hoje eu vou fazer 10 séries, amanhã 15, hoje eu vou fazer 5 repetições, amanhã eu vou fazer 25. Não. Faça de uma forma bem estruturada, tá? Lógico, não posso explicar aqui, precisaria de uma aula enorme para falar sobre periodização, mas isso aqui que eu faço com os meus alunos, tudo isso que eu mostrei aqui eu faço comigo, eu faço com os meus alunos, eu coloco em prática, eu não estou aqui só para falar para você o que fazer, e sim mostrar para você o que eu faço. Não estou aqui para só pregar o que é bonitinho, mas não mostrar para vocês na prática. Isso aqui é resultado de alguns alunos meus, antes e depois. Se a gente reparar, o aumento na coxa dos dois é exponencial. E aí o primeiro da foto foi uma questão aí de 3, 4 meses. O segundo foi um pouquinho mais de tempo, porque acabou que a gente teve alguns imprevistos no meio do caminho. Mas se eu não me engano é uma questão de 6 meses aqui. Olha como que a coxa aumentou bastante, a parte lateral da coxa. Porque o nosso intuito aqui não era aumentar ponto específico, mas era marretar toda a coxa. E é lógico que eu não podia deixar de mostrar o resultado em mim. Isso aqui é uma foto minha de um tempo atrás, de uns anos atrás. E essa é uma foto minha atual. Então a gente percebe que tem uma grande diferença, lembra? Você tem que buscar as coxas definidas. Não tem segredo. É treinar pesado, é pegar tudo isso que eu ensinei para você, colocar em prática e falar, não, agora eu vou fazer essa perna crescer de uma vez só. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Fico muito grato mesmo para você que ficou até o final. Poxa, é uma honra poder entregar isso para você, tá bom? Desde já quero agradecer sua presença. E um último recado, é lógico, antes da gente ir embora.
Tudo que eu mostrei aqui, os resultados que eu mostrei, são resultados principalmente. Eu trabalho com atendimento presencial, só que hoje eu não tenho mais vagas para atendimento presencial. Meus horários estão, na verdade eu tenho um horário, mas se for do interesse de alguém também, lógico. E principalmente eu tenho vagas para consultoria online. É claro que se você ficou até o final, vai ter um descontinho, lógico. Plano mensal, plano bimestral, normal os valores. Quem quiser, tiver interesse, chama eu no privado. Mas se você tá afim de mudar, tá afim realmente de conquistar suas pernas definidas, de ter a aplicação de tudo isso que eu te ensinei, de ter uma periodização, de ter um programa de treinamento planejado, estruturado para você, eu estou abrindo vagas para consultoria. Eu tenho vagas para consultoria aberta, tá? Eu vou liberar, acredito que de 10 a 15 vagas, mas para quem está no grupo, para quem está aqui, vai ter prioridade. Eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Então, quem fechar o plano trimestral, ou seja, 3 meses de consultoria, quem fechar esse plano vai ganhar o 4º mês de forma gratuita. Não vai pagar nada. Lá eu vou dar a opção com plano alimentar ou sem o plano alimentar. Não sou eu que estruturo o plano alimentar, eu faço só o treinamento. Eu tenho uma nutricionista que ela trabalha comigo, que ela prescreve o plano alimentar, tá bom? Então, se você tem interesse, vou estar mandando a mensagem lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, perdão. Se você tem interesse em estar participando da consultoria, só me chamar. Meu foco é trabalhar tanto com homem quanto mulher, mas hoje principalmente eu trabalho com muita mulher. 80% dos meus alunos hoje são mulher. Então, se você tem interesse, está a fim de conquistar as pernas definidas, está a fim de falar, não, Gabriel, olha, isso aqui é para mim, eu quero, vou te chamar, vamos mudar, eu tô aqui para te ajudar, beleza? Desde já agradeço a sua presença, fico feliz demais por você estar aqui, por você ter ficado até o final. Qualquer dúvida que você tiver, me chama no direct do Instagram, me chama em qualquer lugar, qualquer mídia social aí que você me achar, que eu tô aqui para te ajudar. Não tô aqui para vender só. Isso aqui foi só o finalzinho, mas olha o quanto de material eu te entreguei. Material simples que muito professor não te entrega. Então, desde já agradeço a sua presença e até a próxima. Abraço!